Bom dia, pessoal. Professora Marcela. Vamos começar a nossa revisão. Lembrando que a gente está trabalhando com a unidade 6, Grécia Antiga, Formação do Mundo Grego, Cultura e Influência, que está lá na sua unidade 7, e também Roma Antiga, Formação do Mundo Romano, unidade 8, para a gente fechar um conteúdo que ainda vamos prosseguir trabalhando, Roma Antiga, Expansão, Cultura e Influência. Certo? Então, pessoal, para começar o nosso encontro, eu convido vocês a pensarem um dos aspectos que a gente discute quando trabalha a antiguidade, a Grécia Antiga, né, e que eu optei por trazer na nossa revisão de hoje, é justamente pensar aspectos relacionados à alimentação, ao cotidiano, né? O que aquela sociedade consumia. Eu lembro que quando a gente trabalha com a cultura, a gente já analisou imagens aqui relacionadas a banquetes. E aí eu gostaria de pensar com vocês esse viés da história da alimentação. Lembra que nas nossas aulas passadas a gente questionou muito das embalagens que a gente joga fora hoje falam sobre os nossos hábitos alimentares. Fala um pouco de quem somos nós, o que a gente consome, os produtos que a gente usa. Então, se vocês observarem nesse esquema presente lá no seu livro de atividades, a gente tem aqui o apontamento, né, da alimentação na Grécia Antiga, com alguns itens, por exemplo, frutas e hortaliças, as ervas, peixes e frutos do mar, né, a importância do vinho, da uva, né, do vinho ali, ó, se vocês repararem aqui o consumo diário, e também relacionado a rituais religiosos. O cultivo, né, cultivo da uva é importante para a gastronomia, para a economia e para a cultura, tá? Então, quando a gente trabalha com a história da alimentação, é muito legal porque a gente começa a entender mais sobre esse tempo, sobre aquilo que era produzido, que era comercializado. Então, eu convido vocês a tentarem fazer, né? Como assim? Se a gente está estudando esse contexto específico, né? Vocês conseguiriam, eu gostava muito de fazer isso com as minhas turmas, né? Dando aula na escola. Vocês conseguiriam tentar criar um cenário aí que se passasse na antiguidade? Quem gosta de peixe, de frutos do mar, né? Que tem, eu não sei a cidade de vocês, se vocês conseguem ter facilidade, tem várias cidades aí Brasil afora que a gente consegue peixe bom e barato. Né? As ervas, para quem gosta também das frutas, né, e das hortaliças, tentem fazer, é muito legal a gente tentar fazer uma reconstrução, como é que era a alimentação na antiguidade. Então, fica aí o convite para vocês experimentarem, tá? Desenvolverem aí cada vez mais melhor o nosso sabor, o nosso apreço aí à gastronomia. Bom, trouxe aqui também, pessoal, faz parte aqui do aspecto cultural, né, religioso, a referência aos deuses, né? A gente tem vários deuses ali sendo citados, Zeus, né, que era o rei dos deuses, Atena, Apolo, né? Afrodite, a deusa do amor, também muito retratada, né? Poseidon, os deuses dos mares, também trabalhado em diversos filmes. Então, isso é muito bacana. E aí, eu trago como proposta, né, algo que a gente já falou nas nossas aulas, que a antiguidade é muito retratada pelo cinema, pelos jogos, né, pela indústria dos games. Mas aí eu queria pensar com vocês, como vocês, né, para abordar esse aspecto cultural religioso, como é que vocês pensariam a proposta de um jogo? Isso eu estou retomando isso, tanto o conteúdo como essa proposta de atividade, porque eu acho que é uma forma da gente aprender, da gente estudar para a prova, da gente pensar de forma criativa o estudo da história. Então, ali eu botei como exemplo para vocês personagem A, personagem B. Vocês fariam um jogo, um combate entre os deuses? Vocês fariam qual é a questão que vai nortear essa proposta de um jogo aí criado por vocês? Não precisa naturalmente, né, gente? A gente aqui está pensando o roteiro de um jogo, como é que seria, né? Qual é a pesquisa que eu teria que fazer para criar esse jogo. Eu não vou fazer uma pesquisa só baseada aqui, eu não vou criar um jogo só baseado nos meus achismos. Lembre-se que a história, ela não é feita de achismo, a história precisa de trabalhar com fontes e documentos, tá? Então, consulta, vocês podem e devem fazer o seu livro didático, ao livro de atividades, aos livros digitais, as informações presentes no Positivo On, lá com os OEDs,
né, os objetos educacionais digitais, porque tudo isso vai facilitando a compreensão de vocês. Então, ó, já fiz o convite anterior ali, a parte gastronômica. Estou fazendo um outro convite aqui para vocês tentarem pensar como seria um jogo que se passasse aí na Grécia Antiga. Quem quiser também pode escolher a Roma Antiga, a gente já vai falar sobre isso, sobre esse conteúdo, mas eu queria que vocês pensassem esses aspectos sociais, culturais, políticos, tá? Nossas aulas a gente tem reforçado isso, que eu não preciso decorar datas, eu não preciso decorar nomes, ninguém vai perguntar para você, né, quem era Zeus? Esse tipo de pergunta não vai aparecer numa avaliação para você, mas é importante que a gente se aproprie e que a gente compreenda isso como parte da cultura, beleza? Para a gente não perder o hábito, eu trouxe aqui uma resoluçãozinha de questão. Vamos ler juntos, vamos pensar juntos e tentar marcar a opção que está correta, tá? Essa questão foi do Instituto Federal do Paraná, PR, ali a abreviatura do estado do Paraná, e diz o seguinte: o escravismo foi relevante como forma de organização e produção econômica. Considere as alternativas e assinale aquela que está correta. Sua origem remonta à antiguidade, sendo encontrada alguma forma em nossos dias? Letra B. A cor da pele não deve ser considerada motivação para o escravismo? Letra C. O endividamento e a consequente alienação humana estão entre as origens do escravismo. Letra D. O escravismo foi o sustentáculo econômico de importantes civilizações, como na Grécia, Roma e no continente americano. Opa, apareceu exatamente o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, que é da antiguidade. Última opção, todas as alternativas estão corretas? Pessoal, então reparem que essa é uma questão que vai remeter às nossas unidades, que a gente está aqui revisando na aula de hoje, Grécia Antiga, Roma Antiga, Antiguidade como um todo, mas ela é muito mais abrangente. E eu lembro que nas nossas aulas a gente conversou um pouco sobre isso. Cuidado com essas expressões, cuidado com esses termos. E falar de escravidão na antiguidade, falar de escravidão hoje, falar de escravidão no Brasil em outros contextos. Então, é preciso que a gente saiba, volto a dizer, não é ficar decorando datas, mas que a gente possa situar a temporalidade histórica que a gente está trabalhando, tá? Então, nesse caso, essa questão traz 5 opções, né? Na verdade 4, porque a última englobaria todas as demais, trabalhando com um conceito em diferentes temporalidades, repararam? Então, vai discutir o aspecto da cor da pele, que é um debate nas aulas de sociologia, vocês com certeza já ou vão discutir esse assunto, vai remeter ao presente, repara ali na letra A, ó. Algumas formas, podemos encontrar as formas de escravidão em nossos dias, né? Formas de escravidão naturalmente diferentes do contexto da antiguidade que estamos focando hoje. A questão do endividamento, a gente viu isso nas nossas aulas, né? Quem era o escravo na antiguidade? Né? Poderia ser em função de nascimento, em função de dívida, em função de guerras, né, como prisioneiros de guerra. Então, nesse caso, essa é uma questão que vai pedir do estudante esse olhar mais amplo dos diferentes contextos históricos. Dito isso, posso dizer aqui para vocês que o gabarito é letra E. Todas as alternativas estão certas, estão corretas. O debate da cor da pele, a questão do presente, das formas de permanência da escravidão, né, a questão de ter sido, né, um sustentáculo econômico ali na antiguidade. A gente acabou de ver isso nas nossas aulas. Então, pessoal, é necessário que a gente consiga sempre nas questões, né, no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nas questões de vestibular, ter esse olhar mais amplo do tema. Certo? E, pessoal, sobre a religião na Roma Antiga, pegando aí a revisão também da Antiguidade Romana, vamos lá. Universidade Federal do Paraná, mais uma questão aqui que caiu no estado do Paraná, tá? Os Jogos Olímpicos eram a principal cerimônia pública de adoração dos deuses com a consagração de atletas de diversas partes do domínio romano? Nem precisaria continuar lendo essa opção, né? Mas vou continuar representando as mais diferentes divindades dos territórios conquistados.
Número 2, Roma Antiga era politeísta. O que é politeísmo mesmo? Importante conceito, a crença em vários deuses. Então, Roma Antiga era politeísta, com deuses antropomórficos incorporados dos povos conquistados, especialmente dos gregos. Lembram que a gente conversou sobre essa influência? Não é para a gente deletar, estudei o conteúdo de Grécia Antiga, agora esqueci tudo, vem Roma Antiga, não. Os conteúdos, eles se relacionam. O conhecimento histórico não é uma gaveta que eu vou e abro aqui Grécia Antiga, outra gaveta Roma Antiga. Em realidade, está tudo conectado. É preciso pensar a história como um processo interligado, certo? Então, continua ali essa opção. A expansão do domínio romano promoveu a coexistência dessa religião com religiões locais que não conflitassem com os rituais romanos. Havia 2 tipos de cultos promovidos pelo Estado romano, que dedicava rituais, festivais e templos aos grandes deuses, e o culto doméstico, voltado para antepassados e espíritos domésticos. A última opção ali, o número 4, perdão. O fim da Pax Romana ocorreu com a expansão do cristianismo, que substituiu o culto doméstico romano pelo monoteísmo, promovendo a contestação do poder do imperador entre os cidadãos romanos. Talvez essa opção gere dúvida, porque esse é um assunto que a gente ainda não viu, ainda não aprofundamos. Eu tenho certeza que eu tenho alunos e alunas aí que já foram ler todo o nosso capítulo, toda a nossa unidade, então provavelmente já viram esse assunto, mas é uma abordagem que a gente ainda vai trazer nas próximas aulas, tá? Então não se preocupem. Isso, pessoal, mostra pra gente também que ao resolver uma questão de vestibular, é necessário que a gente tenha estratégias. Se nessa questão aparecem assuntos que eu não estudei, que eu não sei, primeiro ponto é não me desesperar, é raciocinar, é focar naquilo que eu sei. Então, nesse caso, eu posso até não saber ainda muito bem esse conteúdo que está sendo trabalhado ali na última opção, no 3 e no 4, mas eu vou focar naquilo que eu já discuti, que eu já estudei, que eu já sei, tá? Então, vamos à resposta? Somente as afirmativas 2 e 3 estão verdadeiras. O que diz lá a 2 e a 3 mesmo? E por que a 1 estaria errada, né? Por que as demais estariam erradas? É importante sempre nesses exercícios a gente olhar e conseguir identificar. Essa opção está errada por isso, essa aqui está correta por isso. Então, eu pedia muito para os meus alunos na escola, marque a opção correta, que você acha que é certa numa prova objetiva, e justifique a sua resposta. Quando a gente tem que justificar a resposta, às vezes a gente se pega na dúvida. E quando a gente se pega na dúvida, é o momento de ir fazer a revisão do conteúdo. Então, a primeira opção ela estaria errada ou equivocada, porque a gente está falando dos Jogos Olímpicos, uma celebração na Grécia Antiga e não na Roma Antiga. A questão do politeísmo nós estudamos, a crença em vários deuses, assim como várias outras sociedades, sociedade egípcia, a gente também trabalhou com isso, né, quando estudamos o Egito Antigo. Os diferentes tipos de culto, que aí faz parte da nossa apropriação mais desses aspectos culturais, sociais, religiosos, né, a religião como parte da cultura. E a número 4 eu vou segurar para justificar para vocês, porque a gente vai abordar isso nas próximas aulas, tá bom? Vamos lá, mais uma questão também do Paraná, agora da Universidade Estadual de Maringá, que diz o seguinte: assinale aquilo que for correto. Sobre os aspectos culturais, é o aspecto que eu mais gosto, é trabalhar com o social, com a cultura. Então, vamos lá. Embora houvesse diferenças sociais, na Roma Antiga, a religião monoteísta assegurava a unidade política entre patrícios, clientes e plebeus. Nós estudamos isso. Quem eram os patrícios, quem eram os clientes, quem eram os plebeus. Quem já fez aí seu esquema no caderno, seu resumo, sua própria explicação, volta nesses esquemas dos estudos de vocês. Ou vai lá no seu livro de atividade, que também tem essas informações bem resumidinhas para vocês. Durante o período imperial, a distribuição de alimentos e a promoção de espetáculos públicos, também conhecidos como política do pão e circo, importantíssimo, hein, pessoal? Vamos lembrar aí o que foi essa política do pão e circo. Foram utilizados pelas autoridades para controlar as tensões sociais. Estão lembrados que a gente até fez uma comparação com o presente, falamos do futebol, usando um texto que está lá no seu livro didático, futebol
como ópio do povo, né? Como aquele momento de alívio das tensões sociais, né? No qual os problemas eles não deixam de existir, mas a gente alivia, serve como uma espécie de distração. Então, se a gente comparasse o futebol hoje, no presente, com essa ideia da política do pão e circo na antiguidade. Letra C. Assim como ocorreu com a filosofia grega, o direito romano é considerado uma das contribuições mais expressivas para a civilização ocidental. Galera que quer seguir a área jurídica aí, quer ser advogado, advogada, quer trabalhar com essa área, quem quer fazer faculdade de Direito, gente, tem que estudar História e tem que estudar muito Roma Antiga. Inclusive, se eu não estou enganada, até na faculdade de Direito tem uma disciplina que é relacionada à Antiguidade, porque vai demandar da gente um conhecimento justamente sobre esse período que a gente está estudando. Então, sim, o direito romano é, sem dúvida, um legado, é uma contribuição muito grande, presente ainda hoje na nossa sociedade, né? As influências. O mecenato foi uma grande atividade praticada por pessoas abastadas que patrocinavam a arte. Ah, professora, eu não sei, não estudei isso. Não estudamos, mas vamos estudar. Já fica aqui a dica para quem ainda não viu esse assunto, para o convite, na verdade, para que vocês leiam, tá? Mas eu posso dizer que sim, né? Vamos ver, não vou nem dar resposta agora. Deixa eu só ler a última opção e a gente já vai discutir sobre essa. A liberdade religiosa e a oficialização do cristianismo como religião do Estado foram responsáveis pela decadência e pela extinção da cultura romana? Posso dar o gabarito? Ué, mas letra B, letra C e letra D, professora? Sim, vamos voltar no enunciado da questão. Assinale o que for correto. A própria questão do vestibular marcou, se vocês repararem ali em negrito, o item escrito aqui, ó, correto. Ou seja, não é uma única opção, tem mais de uma certa. Então, cuidado com essas pegadinhas em prova, tá, gente? O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, até o momento, foi sempre para a gente assinalar uma única questão. Mas pode ser em exercícios como esse que a gente está fazendo aqui do vestibular, que não seja apenas um gabarito único, tá? Que não seja apenas uma opção única, mas a gente tenha mais de uma correta, beleza? Então, nesse caso, letra B, letra C e letra D de dado, certo? Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.